texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 em diante. Amém? Que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando em si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus, nós acabamos de ler uma porção da tua palavra. O desejo do meu coração é que, assim como o Senhor ministrou a minha vida, que o Senhor ministre a vida daqueles que a ouvem. Que o teu Espírito esteja ministrando o coração de cada um aqui presente e aqueles que estão assistindo através desse canal de YouTube. Estenda as tuas mãos, se revele e, sobretudo, ó Deus, alcance essas pessoas. Em o nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode se assentar. Nós estamos diante de um texto em que diz que Jesus e os seus discípulos foram para Jericó. E no caminho encontraram um cego mendigando. A gente olhando uma pessoa mendigar já é triste. Agora você imagina, além de mendigo, não ter muitas vezes o que comer. Essa pessoa se encontra numa situação em que ela não consegue ver. Ela não consegue ver sequer a comida que ela está comendo. Ela não consegue ver sequer aquilo que ela está recebendo das outras pessoas, como esmola muitas vezes. Mas o texto diz que esse cego ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. E ele já conhecia de ouvir falar a história de Jesus. E aquele cego, ele começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o interessante é que pessoas tentaram paralisar aquele cego, aquele mendigo. Pessoas tentaram fazer com que ele se calasse. Mas o texto diz que ele ainda clamava com mais força, ele gritava com mais ânimo. E Jesus para.
para dar ouvido ao clamor daquele homem. O que eu aprendo com essa passagem? O que Jesus quer me ensinar, o que Jesus ministrou ao meu coração e muitas vezes quer ministrar ao seu coração com essa mensagem. É que muitas vezes eu e você, nós passamos por situações difíceis. E muitas vezes, em último caso, nós clamamos a Deus. Mas mesmo quando nós o clamamos em último caso, Ele está ali, no mesmo lugar, nos esperando, porque Ele sabe das nossas fragilidades. Mesmo quando nós andamos segundo as nossas vontades, as nossas convicções, as nossas escolhas, e quando dá tudo errado, nós voltamos para o braço do Pai. Ele vai continuar ali, com a tua infinita graça, misericórdia, com o seu amor insondável, para estender as mãos e nos acolher. Aquele cego sabia a fama de Jesus. Ele sabia que a oportunidade da cura estava passando perto dele. E ele começa a aclamar. Mas o interessante é que aqueles que caminhavam com Jesus o tentavam paralisá-lo. O que mais me chama a atenção é o fato daqueles que estavam com Jesus, já haviam visto vários milagres, já haviam sido ensinados, e mesmo assim, eles observam um homem cego, mendigo, clamando a Jesus. Ele simplesmente para de gritar, para de perturbar, mas ele não se limitou a isso. Ele simplesmente olhou e falou: é a oportunidade da minha vida, e eu não posso perdê-la. Eu preciso dar ouvido ao meu coração, ao desejo da minha alma, àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, porque a oportunidade está aqui. Jesus está perto de mim, e Ele pode me curar. Muitas vezes, queridos, você sabe o que tem que fazer. Muitas vezes você já foi ministrado por Jesus com relação àquilo que deve fazer, mas pessoas tentam te paralisar. Muitas vezes você está indo em direção àquilo que você sabe que é a vontade de Deus, e pessoas tentam te paralisar. Não faça. O mundo não anda nesse caminho. O mundo não é assim. Não, eu decidi viver uma vida respaldada na palavra. Não, hoje não tem mais isso. Hoje até a Bíblia já foi atualizada. Não, queridos, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. Tudo, esse mundo vai passar, essa pandemia vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar a mesma. Então, faça como Paulo nos ensina aos Romanos: não vamos nos conformar com esse século, não vamos nos conformar com o sistema. Nós precisamos viver uma vida na vertical, sabendo que quem vela por nós é o próprio Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito que já foi derramado sobre toda a carne. Está disponível, que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, viver uma vida que nós não demos ouvido às limitações, às conversas alheias, ou até do próprio inimigo das nossas almas, que tenta todos os dias contra a nossa mente. Que possamos permanecer firmes,
na palavra, firmes em Cristo, direcionados e guiados pelo próprio Espírito. E esse cego, ele não se limita, e ele clama com mais veemência, com mais força. Queridos, quando você se pegar fraco, fragilizado, busque ao Senhor. Eu te desafio a dobrar os seus joelhos, muitas vezes sem nem ter o que falar, mas olhe para o Senhor e diga: Senhor, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Eu estou aqui dentro do meu quarto, no secreto, assim como o Senhor ensinou na tua palavra, e eu estou aqui clamando ao Senhor. Aquilo que para o mundo é loucura, eu sozinho dentro de um quarto fechado, orando com os meus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, para mim é algo que me preenche, para mim é algo que sacia a sede da minha alma. Assim como aquele cego, quando o tentaram paralisar, que os problemas, as situações, as tribulações não te paralisem, meu amigo. Que nada possa tirar o desejo de estar na presença do Senhor, de cumprir aquilo pelo qual Ele escolheu você para fazer. E uma das coisas que o Senhor nos escolheu para fazer, e isso é para todos, independente de dom ou talento, é adorá-lo, é exaltá-lo, é engrandecê-lo. E o texto diz que Jesus, parando no versículo 49, disse que o chamassem, e chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, anime-se, o seu clamor foi ouvido, o grito da sua alma foi alcançado por aquele que vive e reina para todo sempre. Se alegre porque Ele ouviu a sua voz. Venha ter com Jesus. E o texto diz que Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Queridos, Jesus pergunta para mim e para você todos os dias: o que queres que eu te faça? Eu confesso aos amados irmãos que eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas que se encontravam com algumas dificuldades e algumas debilidades, e poucas delas souberam me dizer o que queriam que Jesus as fizesse. Mas esse cego clama a Jesus sabendo o que ele queria. Quando eu e você se dobrar diante de Jesus, diante de Deus, que nós possamos saber aquilo que queremos, que os nossos desejos não sejam desejos carnais, que as nossas vontades não sejam simplesmente vontades humanas. O texto diz, no último versículo, Jesus dizendo àquele homem: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que salvou aquele cego, e o que salva, e o que sara, o que cura, e o que nos liberta, é a própria palavra. Porque Paulo, quando ele diz aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que nós não venhamos simplesmente ler a palavra, que nós possamos ser aqueles que nos aprofundemos, não simplesmente no entendimento, mas que nos aprofundemos em ler e viver aquilo que o Mestre nos deixou. Que com essa palavra, amados, nós possamos perseverar no Senhor. Que com essa palavra nós possamos saber o que queremos,
nessa palavra nós possamos exercer a nossa fé, sabendo que quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, o Deus do impossível inclina os teus ouvidos, e de acordo com a vontade e o propósito dele na minha e na sua vida, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, diante do Senhor, orar e glorificar o nome dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome por este momento, ó Pai, em que o Senhor ministrou nossos corações. Possamos viver uma vida, ó Deus, respaldada na tua palavra. E sabemos, ó Pai, que nós somos limitados e não conseguiremos sem a presença do teu Espírito. Por isso, ó Deus, que o Senhor inunde-nos, ó Pai, com a tua presença, e que possamos, ó Deus, buscar ao Senhor, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, que a tua presença seja real através de nossas vidas, e que a nossa preocupação, ó Pai, seja o que o Senhor tem pensado e achado em nós, que possamos ser servos fiéis, homens e mulheres e crianças, que buscam experiência com o Senhor, ó Pai, para que possamos experimentar da cura, da libertação e sobretudo da salvação do Senhor, que é dada através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e graças a Deus.